Então, Então, aqui vamos a se gente ajeitar. fala sobre o tamanho de efeito, né, de como calcular, e a sugestão que eu passo também para poder adicionar essas medidas também para favorecer essa análise do que a gente encontrou para um estudo, seja ele transversal, uma intervenção propriamente dita, um ensaio clínico, enfim. Então, o primeiro aspecto que a gente tem que fazer para analisar esses dados é o teste de hipótese. Então, se eu vou fazer um teste T, eu vou fazer uma análise de variância, eu vou fazer uma comparação entre os grupos. O primeiro ponto que eu tenho que fazer é encontrar quais diferenças eu observei no meu estudo. Foi em relação ao peso de uma intervenção que eu fiz X, acabou influenciando no peso? Foi em relação a algum biomarcador ou algum tipo de variável de qualidade de vida? Enfim, todos esses pontos que apontaram diferença estatística, eu recomendo deixar anotado, né, para a gente saber quais variáveis e com quem que deu essa diferença, porque isso vai nortear e vai justificar o porquê tu vai agregar essa análise de tamanho de efeito e poder da análise. Então, uma vez que eu tenho noção, a variável x, y e z foram as que eu encontrei diferença estatística, né? Então, isso vai me dar o preâmbulo, vai me dar esse motivo para poder avaliar, então, o tamanho de efeito. Eu coloquei no link aqui mas não é o único, das plataformas que é muito simples de calcular também para o tamanho de efeito, que a gente pode utilizar com algumas variáveis. Então, eu vou acessar aqui na minha tela, para vocês acompanharem também como é que eu calculo, e vocês vão me dizendo como que eu posso, ou quais valores eu vou adicionar. Tá. Então, estou compartilhando aqui a minha tela, né? Vocês vão encontrar basicamente uma página de web, basicamente dessa forma. Existem outras que eu posso passar também, mas até softwares estatísticos, o SPSS, Sigmaplot, o SAS consegue também fazer a mesma análise. Então, a forma que a gente for obter o cálculo fica a critério do pesquisador. Nós temos nessa plataforma que eu vejo bem simples de poder avaliar uma comparação de duas médias independentes, dois grupos independentes, um teste T. Então, nesse sentido, o teste T ou o de Mann-Whitney, né, que eu poderia utilizar. Nós temos duas variáveis principais, o Cohen-D, que esse é um dos marcadores ou um dos testes para tamanho de efeito, e o Hedges-G. Qual que é a diferença entre os dois? O Cohen, ele vai te dar o tamanho de efeito para médias para grupos com o mesmo número amostral, número similar. Eu peguei um grupo que tem 10 sujeitos e outro tem 10 sujeitos. Eu vou dar preferência para usar o número da constante de Cohen, para o tamanho de efeito. O Hedges-G, se eu tenho, como é o caso de vocês, um grupo que tem o controle com um N inferior ao grupo intervenção, que tem um N superior. Então, a gente pode até mesmo comparar o tamanho de efeito para algumas variáveis. O que precisa para calcular o tamanho de efeito, né? A gente precisa, para um grupo que Giuseppe, eu tenho uma dúvida. Na verdade, são 3 grupos, mas aqui eu sempre vou comparar 2, é isso? Isso, para Um e outro e outro. Para esse tipo de tamanho de efeito, sim. A gente tem outros mais complexos que eu vou ter com vários grupos que vão ser para análise de MANOVA, né, de análise múltipla de variância, que aí é uma análise ainda mais avançada que eu posso utilizar. Para essa resposta, que acho que foi o que vocês vão estar precisando um pouquinho mais, ele se presta para esse sentido. O que é o tamanho de efeito, né? O tamanho de efeito ele não vai ser superior a um teste de hipótese, a um p-valor. Ele vai te dizer quão distantes estão essas médias das comparações. E até a gente vai ver depois no G-Power como é que fica essa distribuição dos valores. Então, o tamanho de efeito, ele é classificado em níveis. Baixo tamanho de efeito ou fraco tamanho de efeito, médio, grande ou muito grande tamanho de efeito. Eu vou passar existem livros que classificam qual é o tamanho de efeito, mas em média, até acho que 0,4, o valor que a gente vai obter, tu já pode considerar como um tamanho grande de efeito, ou seja, as curvas, né, de dispersão estão distantes entre si. Um desenho vai ficar mais fácil da gente entender. Então, o que eu preciso de variáveis para isso? Para o grupo que eu quero comparar com outro, eu vou precisar da média, vou precisar do desvio padrão e do número da amostra deste grupo.
Vamos então fazer um teste para esse grupo de vocês, o grupo controle, para qual variável nós podemos utilizar para o consumo de processados e ultraprocessados, acho que era, né? Ultraprocessados, eu acho, que a gente faz, né? Isso, ultraprocessados. Perfeito. Isso aqui não é o valor de percentual de variação, é o valor bruto mesmo de média, desvio padrão, que a gente vai usar. Tá, no T0, né? No baseline, sim. Vocês vão fazer comparação do baseline e depois de 3 meses, acho que era? Depois de 3 meses. E a diferença que vocês encontraram foi em qual momento? No baseline entre eles? Foi no pós-intervenção. Não, no pós. Depois da intervenção. Então, o nosso circuito de adicionar essa avaliação é essa. Onde vocês viram a diferença? Foi no pós-intervenção. Então, eu vou pegar o lado do pós-intervenção, grupo controle, e o grupo intervenção que eu quero pós a intervenção desses 3 meses, o T1 ou T3, enfim. Então, qual que é a média do grupo controle para a gente computar aqui? 376,9. 376,9. Desvio padrão 81,1. 81,1. Eu não lembro se o meu teclado, se esse meu teclado é com vírgula ou com ponto, então eu vou ter que rever para ver se o tamanho de efeito dá diferença, tá? Então só é bom dar uma checada qual teclado tu tá utilizando, se ele é um teclado americano, um teclado britânico, teclado brasileiro, que às vezes eu uso uma vírgula, ele vai entender como 3.768 ao invés de 376,9. Número amostral deste grupo? 15. 15, perfeito. O outro grupo, então, Martina, qual que seria a média? Só um minuto, gente. 698,7 mais menos 81. Desvio padrão 81,1. Simétrico, ótimo. E o tamanho amostral? 26. 26. Martina, esse é qual? Esse é o grupo intervenção em grupo. Então, a gente vai ter um tamanho de efeito e um poder para essa comparação. A gente vai ter depois para o controle, para acho que uma outra intervenção que você tem, né? Então, isso tudo tem que deixar documentado. Como eu disse, ele não é complexo, mas ele é bem trabalhoso, porque se eu encontrei muitas diferenças, eu quero fazer esse tipo de tamanho de efeito, eu vou precisar de anotação. Então, vai dar bastante folha, por isso que a seção de resultados fica bem recheada, né? Então, basta a gente colocar em calcular. O resultado que a gente vai encontrar aqui está ali embaixo. Então, o Cohen-D, que esse não seria o mais adequado, ó, tem uma notícia boa para vocês, deu um tamanho de efeito gigantesco aqui para vocês, né? Então, mas o outro também. O que a gente vai ver é o REGIS-G, porque nesse caso da comparação que a gente está fazendo, não importa qual é a unidade, né? Ele só tem que estar pareado para a unidade. O desvio padrão está muito similar entre eles, independente do tamanho da amostra. Então, isso só aumenta drasticamente o poder, porque dispersa menos essas curvas, né, de distribuição dos valores obtidos. Então, o que a gente vai anotar é este valor aqui que eu selecionei. Aqui, o 3,955651. Eu não sinto que precisa anotar todos esses dígitos. Eu coloco 3 ou 4 dígitos, ou até 2, já é o suficiente para mostrar, enfim, o tamanho de efeito. Então, isso é o que a gente vai anotar e a gente vai agora avaliar pelo G-Power, pelo software aquele para ver o poder. Eu vou passar uma página, mas vocês podem ir atrás de outros estudos, classificações, porque ele não é um consenso mundial exatamente sobre esse efeito. Mas, a rigor, o que a gente tem? Pelo que eu me recordo, posso estar errado. Até 0,2, este valor do tamanho de efeito, tanto para o Cohen's, para o REGIS, a gente pode considerar como um baixo tamanho de efeito, ou um fraco tamanho de efeito. De 0,3 ou 0,21 até 0,4 do valor que a gente obtém seria moderado, de 0,41 até 0,6 grande, huge, no caso effect, e 0,61, 61 para cima, very huge effect. Então, nesse caso, vocês têm um tamanho de efeito enorme, né, gigantesco, e essas médias estão bem distantes entre os grupos. É isso que esse valor quer dizer. Então, o que eu quero mostrar, eu não sei se eu estou fazendo um pouquinho mais claro, se vocês estão com alguma dúvida. Não. Tranquilo? Não, tá ótimo. Então, agora eu quero pegar o G-Power
o software aquele, que ele vai abrir essa interface. Vocês estão vendo o GPower ou abriu? Sim. Então, o GPower, ele vai abrir mais ou menos nessa distribuição. Vocês têm protocolo para análise de poder, distribuição central, ele é um software bem, como é que eu vou dizer, a interface dele não é tão amigável, mas ele tem uma série de informações interessantes. O que, que a gente vai querer avaliar nesse caso? Vou botar aqui que eu consigo ver o fundo. Nós vamos querer avaliar, a priori, né, computar o tamanho amostral, o poder, o erro alfa e o tamanho de efeito. Ele vai gerar para a gente o poder dessa comparação. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou mexer nesses quadrantes aqui de baixo. Na cauda, aqui o tamanho de efeito ele diz até a classificação. Olha ali. 0.1 é baixo, small. Essa é uma das classificações, mas a gente tem outras convenções também. Então, o importante é sempre citar qual que vocês estão utilizando para comparar. Então, o revisor ou os revisores não vão ficar com essa dúvida, né? Então, o que, que eu considero? Essa variável poderia ser considerado como bicaudal, variar para o desvio para a direita ou para a esquerda? Eu considero que sim, na minha ignorância, né? Não seria só envelhecer, como é o caso, né? Então, eu seleciono na cauda to. Ele pode tanto aumentar de um grupo quanto reduzir para o outro. O tamanho do efeito, aqui que fica legal, né? Ele vai dar 3,95. Vamos colocar 3,95, 5651. O erro alfa, opa, aqui tá errado, esse aqui não é o poder. Deixa eu ver se esse aqui... Aqui, é isso que eu queria ver, perdão. Eu marquei errado, eu coloquei a priori, mas é pós-hoc, porque é após análise. Então, tem que ser estranho a priori. A priori é antes, né, então, da análise. Aqui, como a gente tem esses dados, a gente vai analisar sempre com o teste da família para a gente resgatar. Eu vou colocar qual teste eu estou comparando. Nesse caso, é um teste de diferença entre as duas médias do grupo controle para o grupo intervenção 1, que a gente está vendo aqui, né? Então, teste T. O teste pós-hoc, que eu vou ter a cauda, que eu vou considerar. O tamanho de efeito, que eu calculei previamente. O erro alfa, que eu vou já deixar em 5%, já considerado como uma convenção, e o tamanho total da amostra que a gente vai colocar daí dos dois grupos. Então, nesse caso, eu coloquei o tamanho de efeito e o tamanho da amostra que nós temos destes dois grupos é 26 mais 15. Quanto que dá o total desse valor? 41. 41. Basta eu colocar aqui embaixo em calcular, que ele vai me dar. Ah, que bom. Está acima de 0,9, ou seja, está muito grande esse tamanho de efeito, né? Então, bom, como é que eu vou... Isso aí foi tão grande, acho que eu não vi um tamanho de efeito tão grande dessa forma. Diferença entre duas médias independentes. Agora sim. Então, de novo. Tu separa, tu diz o que é grupo 1, grupo 2, tá? Exato, tá? Porque, como eu disse, várias análises do perfil que tu quer avaliar vai te dar a variável que tu quer analisar. Então, resgatando tudo, isso entra para a edição do vídeo, na gravação. Então, agora sim, como cada teste vai acabar variando, a gente vai selecionar teste T para comparação entre os grupos. O teste estatístico é para uma comparação entre as médias de dois grupos, diferenças de duas médias independentes. Eu poderia selecionar como médias dependentes se fosse o T0 para o T1, né, ou para o pós-intervenção. E aqui eu vou selecionar, então, como bicaudal, do que pode estar dando a diferença, o tamanho de efeito 3.955651, eu deixei todos os valores. Grupo 1, exatamente como eu coloquei lá no cálculo do tamanho de efeito. 15 para um grupo e 26, isso? 26. Isso. É para dar agora o calcular. Agora sim. O calcular, ele vai te dar uma série de relatórios e o ideal que a gente tem aqui é isso aqui. Essa figura que ele nos mostra. Essa figura que ele está nos mostrando é basicamente o grupo 1, que ele está comparando com a curva de distribuição central, e o grupo 2, que eu estou comparando, de quão distante ele está em relação ao eixo zero do desvio. Então, não é à toa que o tamanho de efeito, às vezes, nem computa pelo software de tão grande ou tão distante que eles estão. Ou seja, aqui é uma visualização dessa comparação de dois grupos, para vocês verem, essa diferença, ela existe.
né? E com o teste de hipótese, vocês vão ter essa confiança aumentada de que o fator de estudo influenciou nessa distância entre as médias. Ou seja, a intervenção da dieta, de mudança de estilo de vida, não sei qual foi exatamente a intervenção. Então, o poder que a gente vai ter, ele vai ser de 0 a 1, ou seja, de 0 a 100%. Como, e curiosamente, como a gente viu um tamanho de efeito tão grande entre os grupos, né, a gente pode ter, então, 100% desse poder, o que é maravilhoso para o resultado de vocês, de que houve diferença pelo p-valor, tamanho de efeito, ele é muito grande efeito, e o poder da análise mostra a robustez dessa comparação, né, que a gente está calculando. Esse valor do poder, vocês podem multiplicar por 100, que vai dar aquele valor de 100%, ou 99, alguma coisa, 60 e poucos, alguma coisa, enfim, vai dar um valor percentual. Ou se vocês quiserem colocar o valor em 0, alguma coisa, 1,0, fica a critério do pesquisador. Então, que legal. isso é uma análise, é como se a gente estivesse fazendo uma nova análise química, bioquímica, enfim, um instrumento, a gente está avaliando a estatística para isso, é para a gente entender bem essas variáveis, né? Então, esse é o valor que eu anotaria. Tamanho de efeito, vocês podem ver que ele é huge, large, né? Ele é super, né? Confiante de que, aí vocês me interpretem o que vocês estão dizendo, que a intervenção fez o quê? Reduziu. A intervenção não reduziu? E aí, Martina, não é legal, né? Eu não sei. Porque, na verdade, não sei porque a diferença... Ah, tá, mas peraí, essa é a diferença entre um grupo e outro. Isso. Só que aquele valor que a gente colocou lá era das calorias provenientes dos ultraprocessados, certo? Certo. Tá, então o grupo controle, o grupo intervenção em grupo consumiu mais ultraprocessados que o controle, não é? Consumiu, sim. Em calorias, consumiu. Mas a diferença do tempo zero em relação ao tempo zero. Os três tiveram diferença, né? Sim. Então, olha só, Giuseppe, pela análise que a gente fez lá, os três grupos, o controle, a intervenção em grupo e a intervenção individual reduziram o consumo de ultraprocessados. Uhum. Somente o grupo intervenção reduziu o consumo de ultraprocessados, Individual. A intervenção individual reduziu o consumo de processados. Uhum. Então, só que nenhum aumentou o consumo de in natura. Mas a nossa... Já é um resultado interessante, mostrando que tem menos aditivos, menos alimentos com essa categoria, né, no perfil da alimentação. Então, acho que o que a gente está vendo aqui é que essas duas diferenças, os dois grupos, para esse momento de tempo, são bem distantes. É isso que esse tamanho de efeito quer dizer. Tá. E que o poder é que é isso aí mesmo. Não é um erro, um artefato, ou algum tipo de análise diferente ao acaso. Alguma coisa, o fator de estudo causou essa distância, essa dispersão entre essas duas curvas. E daí agora a gente tem que fazer isso contra o grupo controle com o grupo individual, com a intervenção individual, e depois o grupo intervenção em grupo com intervenção individual, é isso, né? Tem que Isso testar aí. todos contra todos, tá? Isso aí. Então, por isso que eu disse, é rápido, relativamente rápido para fazer, mas aí a gente tem que sentar, olhar isso tudo e ver, enfim, tem um monte de dado, o que a gente está enxergando agora. Por isso que o teste de hipótese, ele vai nos ajudar a guiar quais variáveis eu vou acabar avaliando. Se eu fizer um tamanho de efeito para uma variável, né, que não deu diferença no teste de hipótese, o p-valor foi superior, eu posso ter alguns problemas aí na hora da análise, né? Pode ser um número amostral muito grande, muito pequeno, né? Eu posso ter um comportamento da variável, ela é um pouquinho errática, aí entra tudo da peculiaridade de conhecer o instrumento, de conhecer a própria amostra. Então, eu recomendaria colocar para essas análises para vocês verem e trazer mais força para a análise de vocês. Sim. Mesmo, enfim, é o número que a gente tem amostral, é esse, a gente pode, então,
adicionar mais ferramentas, né? Porque o questionamento do revisor foi esse. Porque essa diferença do grupo controle para os outros, né? Então, tu acha que colocando essas informações contribui, porque está mostrando que há uma diferença e que o poder amostral está reforçando isso, é isso? Exatamente. E esse poder só está alto por dois motivos. A média está muito distante e a dispersão entre essas duas curvas está muito similar. Independente do N, claro que muda, né? Um está quase o dobro do outro, mas se fosse a gente pode inclusive fazer alguns exemplos para testar, ver como é que fica essa comparação, mas acho que vocês podem adicionar isso nos métodos. Talvez uma sugestão seria concordamos com o revisor, né? Com essa sugestão. Em função disso, a gente adicionou mais testes de hipóteses estatísticos para poder reforçar e poder analisar com mais profundidade os nossos dados. E a partir daí, se isso vai reforçar de fato o que vocês viram com os resultados atuais do trabalho. Então, é que nem eu disse, vocês estão botando mais ferramentas, análises mesmo no trabalho. Querem fazer o teste de um outro tipo de variável para a gente ver como é que fica? Não, acho que não, né, Martina? Acho que... Porque é isso que a gente vai fazer. A gente vai fazer todos esses cruzamentos. Se tu puder me mandar o texto, nos mandar o texto, porque daí a gente vai colocando conforme tu colocou, né? Mas eu tenho perguntas também. Claro. Tá, vai, vamos. O grupo intervenção individual foi o único que reduziu o processado. A gente faz isso, a gente faz isso também com o grupo, os valores do processado no intervenção individual? Tipo, compara o grupo controle com a intervenção individual dos processados também? Sim, tudo que tu encontrou diferença, sim. Inclusive intragrupo. Se o grupo intervenção individual deu diferença, vocês vão aqui em teste estatístico e colocar entre duas médias dependentes, ou seja, pareado, né? Onde eu tenho um teste que eu fiz de o tamanho amostral, que foi, sei lá, de 26, vamos supor. E aqui a gente vai ter que calcular o tamanho de efeito dele. E aqui a gente vai considerar, por exemplo, o teste T. Vamos fazer esse exemplo para a gente testar? É o mesmo grupo antes e depois, é isso? Processado, intervenção individual, isso, Martina? É processado intervenção individual, mas eu acho que é intervenção individual comparando com o grupo controle, não? Que a gente vai ver a diferença de duas médias. É isso que a gente vai adicionar com a informação do tamanho de efeito, né? Então, deu diferença neste grupo intervenção individual do tempo zero baseline para o pós-intervenção, para processados? Deu. Então, a gente pode fazer essa análise e, a partir daí, colocar que a intervenção, talvez esse seja o foco, né? Reduziu ou aumentou, enfim, alterou essa variável. Eu acho que é isso aí que é mais importante a gente mostrar. Então, é o pré e o pós. Perfeito. É isso que daí entra o conhecimento específico daí do estudo. Então o grupo 1 aqui seria o pré e o grupo 2 seria o pós. O baseline e o pós. Vamos fazer então dessa forma. Dessa vez, como ele é pareado, a gente pode utilizar o Cohen. Porque vocês tiveram perdas de participantes? Acho que não, né? Não. Então, vamos ver para esse grupo de processados, baseline e intervenção individual. Qual é a média, Martina? 659,3. Desvio padrão 111,5. 11. Faltou 1. E 29. O pós-intervenção, então? 325,0. 64,0. E 29. Então, a gente coloca em calcular. Muitas vezes o Cohen-D com o Hedges G fica similar às vezes, tá? Então, esse instrumento, ó, aqui deu o mesmo, ó. Então, realmente, vocês estão vendo muito aqui, bom. Deu realmente um tamanho de efeito bem grande. Só para eu conferir, porque eu estou com dúvida até da minha sombra, tá? Vamos botar um ponto aqui para ver se é esse o valor mesmo. Vai que, né? Tá que nem eu com o Cristiano Ronaldo, não acredito. Acho que é jogada de marketing, aquilo ali. Não, quem trabalha com banco de dados sabe, às vezes a gente erra, é humano, a gente digita errado, então pode dar efeito. Ah, não, realmente.
É o vírgula, é o ponto mesmo. Este é o nosso tamanho de efeito para o pré e pós-intervenção de consumo de processados para este grupo. Então, a gente vai fazer o mesmo caminho que a gente fez lá no software. Então, de novo lá, vamos colocar o GPower. Dessa vez, eu vou selecionar no teste estatístico a diferença para duas variáveis dependentes, médias, no caso, né, variáveis do grupo dependente. Como eu não sei se ele pode variar só para um lado ou para o outro, eu também seleciono bicaudal. Pode. Efeito, o tamanho de efeito, né? 3,677375 e o tamanho total amostral 29, né? É. E aqui a gente vai calcular. Olha aí que beleza, hein? Tá mais distante ainda porque ficou com um skew, né? Um skewness, ficou bem afunilado, a dispersão parece ter sido considerada bem estreita, né? Não chegou nem a 3 desvios, mais ou menos, aqui, do percentil 95. Então, novamente, aqui vocês têm dados bem reforçando, tá só alegria para vocês nesse sentido. O poder é esse valor, que a gente pode multiplicar ele por 100, no caso, 100% de poder desta análise, o que a gente está vendo exatamente o que a gente está mencionando, que o tamanho de efeito desses dois grupos foi influenciado pela variável de estudo, ou pela intervenção utilizada aqui entre esses dois momentos. Eu não posso dizer entre os grupos diferentes, né? Aí sim a gente tem que fazer uma outra análise, eu quero dizer, grupo controle versus o grupo intervenção individual. Como a gente fez antes, né? A gente pegou duas variáveis e comparar. Tá, mas agora pensando para mim, essa análise do T0 para o T1 faz mais sentido do que mais sentido. Maravilha. É isso aí. Então, isso é o como eu disse, então é legal eu mostrar que testes a gente tem. Caso você sinta, olha, Zé, a gente precisa de mais confiança da variável para um tamanho de efeito diferente, aí realmente vai fugir da minha competência estatística. Um próprio profissional estatístico vai poder ver qual teste, como utilizar melhor. Mas eu vejo que é simples assim de calcular, é gratuito, isso é importante, né? A gente não precisa comprar um software, enfim, a gente só precisa ter um pouquinho de suor, porque vai ter uma série de variáveis. Giuseppe, e tu chegou aí sozinho, né? Como assim? Tu aprendeu sabendo, tu aprendeu tudo sozinho, né? Tu me falou uma vez. Basicamente, quase tudo eu tive que aprender por necessidade. O revisor me pediu, meu orientador não sabia, né? E, enfim, eu... Tipo a tua, Martina. Não, mas eu uso muito a plataforma que é o ResearchGate também para fazer algumas perguntas. Então, às vezes a gente pode lançar uma pergunta para o fórum e pesquisadores do mundo inteiro que já dominam uma série de análises respondem na maior boa vontade e te solucionam os problemas. Eu já tive 3, 4 situações que eu precisava de uma análise muito específica, lancei a pergunta e 3, 4 experts no mundo responderam. Faz isso, essa plataforma, isso aqui, nossa, mas foi sensacional a colaboração. Então, não sei se deu para pegar mais ou menos a ideia, o que é o tamanho de efeito. Muito, tá? Vai ser muito bom. Eu concordo que faz mais sentido fazer o T0 em cada grupo e rechear ali os dados do método e vamos ver, né? Eu acho que... o não vocês não já vão ter, vai ser o primeiro momento, né, de vocês avaliarem. Caso você sinta a necessidade de ter um protocolo com mais informações, caso o revisor seja um pouquinho mais detalhista nisso, vocês podem colocar o parâmetro para o desvio, o constante T, a diferença entre eles. Então, tudo isso vocês podem adicionar num relatório, enfim, caso o revisor venha a perguntar. Caso vocês vão ter um estudo, sei lá, um ensaio clínico, multicêntrico, um trabalho que é colaborativo, esse teste com o horário, o log, né, o registro dele é muito importante para todo mundo estar a par. Às vezes eu tenho um trabalho que eu fiz uma análise e outros pesquisadores precisam saber como foi feita essa análise naquele momento. Fica registradinho o dia, a data, né? Então ele é bem colaborativo nesse sentido. Legal. Tá. Bah, Giuseppe, muito obrigada. Eu acho que dessa vez que tá gravado, né? A gente vai conseguir lembrar, porque tu já tinha feito isso comigo numa outra situação, e que era um cálculo amostral, eu acho, né? Dá para fazer um cálculo amostral. No GPower?
No GPower a gente consegue fazer, deixa eu ver, variância, um grupo, regressão, ele vai ter correlação, ele faz um monte de testes. Não, Cálculo de tamanho de amostra. Não, esse ele não, eu pelo Não. menos não sei utilizar. Mas então, eu me lembro que tu fez tudo isso comigo e eu não me lembrava mais de nada como fazia. Agora tá gravado. Uhum. E depois tu manda para nós? Claro, mando essas referências. Algumas são antigas, tá? Então, por exemplo, eu encontrei uma de 2006 do Wasserteil, que é o que eu citei ali naquele texto que eu mostrei para vocês, que eu embaso também para utilizar o tamanho de efeito, para comparação entre os grupos. Claro, se daqui um pouco alguém começar a perguntar um pouco mais sobre o tamanho, qual ferramenta foi utilizada, ou se existe um teste mais adequado para isso, a ideia é essa. Aí a gente pode aprofundar mais com o estatístico. Alguns autores não utilizam análise de poder também, usam só o tamanho de efeito e o p-valor. Eu estou já dizendo já o poder para a gente calcular, para assim, pisou na barata e mostra ela depois, né? Basicamente é isso, para dizer o que aconteceu efetivamente ali, para mostrar o panorama inteiro. Ai, maravilha. Muito obrigada. Obrigada por doar um pouquinho da tua noite para nós. Que isso. Vou terminar aqui